Tem uma pergunta que eu acho que a gente quase nunca faz. A gente passa muito tempo pensando no que quer conquistar, no que quer construir, no lugar onde quer chegar, mas quase nunca para se perguntar o porquê. Por que a gente quer tanto ser visto? Por que a gente quer tanto ser lembrado? Porque parece que uma vida só vale a pena quando ela chama a atenção de alguém. E eu acho isso curioso, porque se você olhar bem, quase tudo ao nosso redor aponta nessa direção. Quanto mais reconhecimento, melhor. Quanto mais influência, melhor. Quanto mais pessoas souberem quem você é, melhor. A gente cresce ouvindo isso. E de certa forma, acaba acreditando também. Só que existe uma história que bagunça completamente essa lógica. É a história de um homem que, quando finalmente começou a ser conhecido, escolheu sair do centro. E o mais curioso é que ele não fez isso por medo. Nem porque ele desistiu, nem porque deu errado. Ele fez porque acreditava que aquele nunca foi o lugar dele. Quanto mais eu penso nessa história, mais eu tenho a impressão de que ele faz uma pergunta pra gente. Será que o sentido de uma vida está em ser o personagem principal? Ou será que ainda existe uma alegria que só aparece quando a gente encontra algo maior do que nós mesmos? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho, porque esse homem não nasceu para viver escondido, muito pelo contrário. Se você conhecesse a história dele desde o começo, provavelmente imaginaria um futuro completamente diferente. Ele nasceu numa família de sacerdotes. Naquela época, isso não era só um detalhe da família. Aquilo praticamente definia o caminho da sua vida. Era esperado que ele crescesse, servisse no templo, fosse respeitado e ocupasse um lugar importante entre o povo. Era o caminho natural. Só que ele foi para outro lugar, ele foi para o deserto. E eu gosto de imaginar como essa decisão deve ter parecido estranha para quem conhecia a família dele. Porque o deserto não era um lugar de prestígio, ninguém ia para lá pensando em construir um nome. Era um lugar de silêncio e foi justamente esse lugar que ele escolheu. Talvez porque ele estivesse procurando uma coisa, que o templo, naquele momento, não podia oferecer. E é aí que essa história começa a ficar interessante, porque às vezes o primeiro passo para encontrar o propósito da nossa vida é se afastar de tudo aquilo que o mundo diz que deveria ser importante. Por que a gente quer tanto ser reconhecido? Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa história. Quando aquele homem foi para o deserto, ninguém conhecia o nome dele. Ele não tinha cargo, não tinha influência, não tinha seguidores. Na verdade, se você olhasse de fora, talvez dissesse que ele estava desperdiçando a vida. Porque enquanto outras pessoas tentavam crescer, ele parecia escolher desaparecer. E mesmo assim, alguma coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a ouvir falar daquele homem. Primeiro uma, depois algumas, depois dezenas, até que multidões começaram a sair da cidade, só para ouvir o que ele tinha para dizer. E eu fico imaginando como deve ter sido esse momento, porque de repente ele tinha exatamente aquilo que muita gente sonha em ter. As pessoas o ouviam, respeitavam o que ele dizia, confiavam nele. Alguns chegavam até a perguntar: será que não é ele? E sinceramente, eu acho que aqui começa a primeira grande prova da vida dele, porque ser ignorado é difícil, mas ser admirado também é. Tem alguma coisa dentro da gente que gosta de ser reconhecida, que gosta de ser necessária, que gosta de perceber que as pessoas dependem da gente. E não tem nada de errado com isso, não é isso que eu tô falando. O problema começa quando a nossa identidade passa a depender disso. Quando a gente deixa de fazer o que é certo para fazer o que mantém a admiração dos outros. Só que, olhando para esse homem, você não vê nenhum esforço para alimentar essa imagem. Ele nunca tenta convencer ninguém de que é maior do que realmente é. Nunca aproveita a confusão das pessoas, nunca deixa a dúvida crescer. Pelo contrário, quanto mais as pessoas olhavam para ele, mais ele parecia apontar para outro lugar. E talvez seja justamente aí que essa história começa a responder a pergunta do vídeo. Porque talvez o problema nunca tenha sido ser reconhecido. Talvez o problema seja esquecer para que esse reconhecimento existe. E essa pergunta não demoraria muito para ser colocada à prova, porque um dia alguém vai aparecer caminhando em direção ao rio. O que acontece quando você encontra aquilo para o qual estava vivendo? Tem uma diferença muito grande entre ter um objetivo e encontrar um propósito. O objetivo normalmente termina na gente, o propósito aponta para algo maior. Esse é o momento em que a história daquele homem muda de direção. Durante muito tempo, ele preparou as pessoas para a chegada de alguém. Ele falava, alertava, chamava as pessoas para uma mudança de vida. Mas o centro da mensagem nunca era ele. Até que um dia isso aconteceu. Entre todas as pessoas que chegavam ao rio, ele olhou para um homem. E pela primeira vez não falou sobre a própria missão. Não chamou a atenção para si. Não tentou segurar o momento. Ele simplesmente apontou para outro e falou: "É ele." Eu gosto de imaginar o peso dessa frase, porque naquele instante ele começou a abrir mão de tudo que tinha construído. A partir dali, as pessoas naturalmente olhariam menos para ele e mais para aquele outro homem. E a maioria de nós tentaria preservar esse espaço. Afinal, ele tinha conquistado aquilo com esforço, tinha dedicado anos da vida, tinha deixado muita coisa para trás. Seria natural querer continuar sendo importante.
mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Em outro momento, alguns discípulos chegam preocupados. Eles dizem que o outro homem está reunindo mais pessoas do que ele. E a pergunta deles carrega uma expectativa escondida. Mestre, você não está vendo que essas pessoas estão indo embora? Eles esperavam ciúme, esperavam competição, esperavam preocupação. Só que a resposta dele desmonta essa lógica. Ele praticamente diz: bem, era isso que eu esperava. Depois vem a frase que atravessou séculos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase não fala apenas sobre humildade, ela fala sobre liberdade. Só alguém muito livre consegue ver outra pessoa crescendo sem sentir que está diminuindo por causa disso. A comparação prende a gente. Ela transforma a alegria do outro em uma ameaça. Ela faz a gente medir o próprio valor pelo lugar que ocupa. Aquele homem parecia livre dessa prisão. Ele não precisava continuar sendo o centro, porque o centro nunca foi dele. E essa é uma das formas de liberdade que existem. Descobrir que o seu valor não depende do lugar que você ocupa. Mas viver assim tem um preço. E aquele homem logo descobriria isso. A difícil arte de desaparecer. Tem um detalhe nessa história que quase sempre passa despercebido. Depois daquele encontro no rio, aquele homem vai desaparecendo. Não de uma vez, aos poucos. As pessoas começam a olhar para outro, os discípulos começam a seguir outro, as conversas já não giram mais em torno dele. E sabe o que mais me chama a atenção? Ele nunca tenta mudar isso. Nunca chama as pessoas de volta, nunca faz um discurso para recuperar o espaço que estava perdendo. Ele nunca transforma a própria missão numa disputa. Ele simplesmente entende que já não precisa mais fazer. E eu acho isso muito bonito, de verdade, porque a gente vive num tempo em que desaparecer parece um fracasso. Se ninguém lembra da gente, a sensação é de que alguma coisa deu errado. Se outra pessoa ocupa o nosso lugar, a primeira reação costuma ser se comparar, competir, provar que ainda é importante. Aquele homem parece seguir uma lógica um pouco diferente. Ele nunca mediu o valor da própria vida pela quantidade de pessoas que o seguiam. Ele media pela fidelidade à missão que tinha recebido. E isso muda tudo. Porque quando o objetivo da sua vida é você mesmo, qualquer perda parece o fim. Mas quando existe algo maior do que você, abrir espaço deixa de ser derrota, passa a ser parte da missão. Eu fico pensando como isso é difícil. A gente aprende a conquistar, a crescer, construir, mas quase ninguém ensina a hora de sair de cena. E sair de cena também é uma arte. Tem gente que estraga uma história bonita porque não percebe que ela já chegou ao fim. Insiste, segura, transforma o próprio ego no personagem principal. Aquele homem fez exatamente o contrário. Ele entendeu que algumas pessoas não aparecem para ocupar o centro, elas aparecem para apontar o caminho. E quando o caminho está claro, não faz mais sentido ficar apontando. Só que existe uma coisa que ele ainda não sabia. Sair do centro das atenções não significava viver em paz. Na verdade, os dias mais difíceis da vida dele ainda estavam por vir. Quando o silêncio chega. Tem uma ideia que a gente aprende sem ninguém precisar ensinar. Se eu fizer a coisa certa, as coisas vão dar certo. É quase um acordo silencioso que a gente faz com a vida. Se eu for honesto, se eu fizer o bem, se eu permanecer fiel ao que acredito, no final, tudo vai se encaixar. Só que a vida nem sempre funciona assim. A história daquele homem mostra isso de um jeito muito duro. Depois de abrir mão do reconhecimento, depois de aceitar sair de cena, depois de cumprir aquilo que acreditava ser a missão da sua vida, ele foi preso. E eu fico imaginando o silêncio daquela prisão, porque até pouco tempo antes ele vivia ao ar livre. Pensa, o deserto, o rio, as multidões. Agora ele só tinha 4 paredes. E tempo, muito tempo. Tempo para pensar, para lembrar, para esperar. É curioso como o silêncio muda de significado. No deserto, ele era um lugar de preparação. Na prisão, ele virou um lugar de espera. E esperar, às vezes, cansa. Foi ali que aconteceu uma das cenas mais humanas dessa história. Aquele homem manda alguns dos seus discípulos fazerem uma pergunta ao homem que ele tinha anunciado desde o começo. A pergunta era bem simples. É o Senhor mesmo ou ainda devemos esperar outro? Eu gosto dessa cena, porque ela quebra uma imagem que a gente costuma criar das pessoas que admira. A impressão de que a gente tem é que quem encontra um propósito nunca mais duvida, nunca mais sente medo, nunca mais se pergunta se está no caminho certo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele continuou sendo humano, continuou fazendo perguntas, e isso não diminui a grandeza dele. Na verdade, faz o contrário, porque coragem não é viver sem dúvidas, coragem é continuar fiel, mesmo quando as respostas parecem mais distantes do que antes. E eu acho que todo mundo, em algum momento, passa por uma prisão parecida. Nem sempre é uma prisão de pedra, às vezes é uma fase da vida. Às vezes é um luto, uma doença, um desemprego, um silêncio que a gente não escolheu. E a pergunta aparece quase sem pedir licença. Será que eu entendi tudo errado?
Eu gosto dessa história porque ela não esconde essa pergunta, ela deixa que ela exista, e isso torna aquele homem muito mais próximo da gente, porque até quem passou a vida inteira apontando um caminho, precisou reaprender a caminhar quando a estrada ficou escura, quando o final não parece um final. A gente gosta de imaginar que as boas histórias terminam bem, que quem faz o certo é recompensado, que quem vive com coragem recebe, no final, algum tipo de reconhecimento. É uma expectativa que quase todo mundo tem, e quando isso não acontece, a impressão é que alguma coisa deu errado. Com aquele homem não foi diferente. Ele não saiu da prisão, ele não voltou para o deserto, ele não reuniu novamente multidões. Os dias continuaram passando, até que, por causa de uma decisão tomada dentro de um palácio, a vida dele chegou ao fim. E é curioso perceber como isso aconteceu. Não foi durante uma grande batalha, não foi defendendo uma multidão, não foi em um momento em que o mundo inteiro estava olhando. Foi dentro de uma prisão, longe dos olhos das pessoas, quase em silêncio. Se a gente olhasse só para o último capítulo dessa história, seria fácil concluir que tudo terminou mal. Um homem íntegro, preso, esquecido, executado. Parece injusto, e muito provavelmente é, mas existe uma pergunta que essa história faz para qualquer um de nós. Será que o valor de uma vida pode ser medido pelo jeito como ela termina? Porque se a resposta for sim, muita gente extraordinária fracassou, viu? Eu acho que existe uma outra forma de olhar para isso. Aquele homem nunca viveu para garantir um final confortável. Ele viveu para ser fiel àquilo que tinha recebido. E fidelidade não depende das circunstâncias, depende das escolhas. É por isso que essa história continua mexendo comigo, porque ela desmonta uma ideia que a gente carrega quase sem perceber. A ideia de que uma vida boa é uma vida que dá certo. Mas o que significa dar certo? É ganhar? É ser lembrado? É evitar o sofrimento? Ou será que uma vida dá certo quando ela permanece fiel ao que realmente importa? Eu não sei qual resposta cada pessoa daria, mas eu sei qual resposta aquele homem deu. Ele não controlou o começo da própria história. Ele não controlou o fim. O que ele controlou foi a forma como ele escolheu viver entre essas duas coisas. E pensando bem, essa é a única parte da vida que qualquer um de nós realmente consegue controlar. O tamanho de uma vida. Eu acho curioso como a gente mede a importância das pessoas. E sem perceber, começa a acreditar que uma vida importante é uma vida que deixa uma marca enorme. A história daquele homem parece dizer outra coisa. Ele não escreveu nenhum livro, não fundou uma cidade, não comandou um exército, não deixou nenhuma obra para administrar. Na verdade, se a gente olhar só para aquilo que ele produziu, parece que sobrou muito pouco. E mesmo assim, mais de 2000 anos depois, cá estamos nós falando sobre ele. Não pelo que ele construiu, mas pelo lugar que escolheu ocupar. Ele nunca quis que as pessoas parassem nele. Quis que elas olhassem através dele, e eu fico pensando como isso é raro, porque todos nós gostamos de deixar nossa assinatura nas coisas, gostamos de sermos lembrados, de receber crédito, de ouvir que fomos importantes. Aquele homem parecia satisfeito em fazer exatamente o contrário. Ele entendia que algumas pessoas são como uma janela. O valor de uma janela não está em chamar atenção para si, está em deixar que você enxergue aquilo que existe do outro lado. E por isso que a vida dele continua fazendo tanto sentido, porque ela faz uma pergunta que atravessa qualquer época. Quando as pessoas olham para mim, o que elas encontram? Elas encontram apenas alguém tentando ser visto ou encontram alguém que aponta para algo maior do que si mesmo? Eu acho que esse é um desafio difícil, principalmente hoje, num tempo que quase tudo nos convida a construir uma imagem, uma marca, um nome, uma audiência. Nada disso é necessariamente errado. O problema começa quando a nossa identidade passa a depender disso. Aquele homem encontrou uma liberdade que poucas pessoas encontram. Ele descobriu que o próprio valor nunca esteve nos olhos das pessoas. E quando você entende isso, acontece uma coisa curiosa. Você para de viver perguntando como eu posso ser lembrado e começa a perguntar o que vale a pena deixar nas pessoas. E talvez essa seja a diferença. Depois de caminhar por toda essa história, eu acho que a pergunta do começo continua de pé. É possível viver sem ser o centro? Porque, se a gente for sincero, quase tudo à nossa volta diz que não. Diz que uma vida boa é uma vida admirada, que uma vida importante é uma vida conhecida, que uma vida bem-sucedida é aquela que deixa o próprio nome marcado na história. Aquele homem viveu como se acreditasse exatamente no contrário. Ele nunca tentou fazer as pessoas dependerem dele, nunca transformou o próprio nome no destino final. Nunca confundiu missão com protagonismo, e isso muda completamente a maneira de enxergar a própria vida, porque no fundo, existem apenas duas formas de viver. A primeira pergunta, como eu posso crescer? A segunda pergunta, o que precisa crescer mesmo que não seja eu? Essa parece uma diferença pequena, mas ela muda tudo. Muda sua forma de trabalhar, de amar, liderar, de educar seus filhos, de construir amizades, até de enfrentar o sofrimento. Porque quando tudo gira ao nosso redor,
Qualquer perda parece destruir quem somos, mas quando existe algo maior do que nós, a vida deixa de ser uma disputa por espaço, ela passa a ser uma oportunidade de servir. Eu acho que foi isso que aquele homem descobriu. Ele entendeu que o valor de uma vida não está no tamanho do palco, está na fidelidade ao papel que só ela poderia cumprir. E existe uma paz muito grande nisso. A paz de não precisar vencer todas as disputas, de não precisar aparecer o tempo inteiro. A paz de saber que algumas das pessoas mais importantes da história foram justamente aquelas que abriram caminho para outras. Talvez a maturidade tenha menos a ver com ocupar o centro e mais com aprender, talvez aos poucos, que o centro nunca precisou ser nosso. Durante todo esse vídeo, eu evitei dizer o nome daquele homem, porque, de certa forma, o nome era a parte menos importante da história. O que realmente importava era a pergunta que ele viveu: como construir uma vida sem fazer dela o centro de tudo? Esse homem nasceu com todas as condições para ocupar um lugar de prestígio. Poderia ter seguido o caminho do poder religioso, poderia ter transformado as multidões que o seguiam em um movimento próprio, poderia ter protegido a própria influência, mas escolheu outra coisa. Ele escolheu preparar um caminho e aceitar que outra pessoa seguisse por ele. Esse homem é João Batista. A história costuma se lembrar dele como aquele que anunciou a chegada de Cristo, e isso é verdade, mas talvez exista uma outra forma de lembrar dele, como um homem que descobriu uma liberdade que continua rara até hoje, a liberdade de não precisar ser o personagem principal da própria vida, porque no fim, o legado dele nunca foi construir seguidores, foi ensinar com a própria vida que algumas existências são tão grandes que não precisam ocupar o centro para mudar o mundo. E eu fico pensando se essa não é uma das perguntas mais importantes da nossa geração. Num tempo em que todo mundo quer aparecer, será que a verdadeira grandeza não continua pertencendo àqueles que sabem apontar para algo maior do que si mesmos? E essa resposta, cada um de nós precisa descobrir vivendo. Boa sorte!